E eu me lembro muito de uma coisa da minha infância, que foi o que me motivou a ir para a área de ciência, um dos fatores que me levou a ir para a área de ciências. Eu vi em um livro de ciências que eu estudava na quinta série, um experimento, que era um experimento trivial que muita gente faz hoje, muitos professores fazem nas suas aulas de ciência, que era colocar o ovo numa garrafa, né? Uma experiência que o livro tinha lá o desenho de uma garrafa, um fogo dentro da garrafa, uma chama dentro da garrafa e um ovo na borda da garrafa. E, pela teoria, o ovo tinha que entrar naquela garrafa. Eu li aquele experimento, não tinha muitas indicações de como fazer. Eu juntei meus coleguinhas, minha irmã e mais uns coleguinhas da rua, e vamos fazer esse experimento. E a gente colocava um algodão com álcool, acendia e soltava dentro da garrafa. Mas quando chegava na metade da garrafa, o fogo se apagava. E nós não compreendíamos o processo. Então, o que dissemos? Vamos encher a garrafa até uma certa parte de álcool, vamos tocar fogo, porque deve funcionar, para poder ter o desenho do livro ser igual ao nosso experimento. E assim procedemos, só que a garrafa explodiu e o que procedemos foi uma queimadura. E todos, em mim, na minha irmã, queimou alguns, cortou outros, porque a garrafa explodiu e a gente estava tudo em cima dali, que não esperávamos que acontecesse aquilo. Sorte nossa que morávamos quase em frente ao pronto-socorro e teve um socorro mais imediato da situação. E no dia seguinte cheguei lá amarrada com o curativo na mão da queimadura, do corte, e perguntei para a professora de ciência, irmã Celeste, por que não funciona? Eu estudava no colégio de freira. Por que aconteceu isso? E ela desconversou. E aquilo me perseguiu durante muitos anos, porque não funcionou, né? E eu só vim compreender esse experimento realmente muitos anos depois, quando eu já estava na universidade, fazendo um curso de física, que eu sou licenciada em física, fiz mestrado em física aplicada em São Carlos e o doutorado em educação na área de ensino de física. E foi lá nessa época da minha graduação que eu vim entender que não funcionava daquele jeito, porque tinha a questão da queima do oxigênio dentro da garrafa, tinha toda outra, né, teoria envolvida que justificava o experimento e que eu não conhecia, por isso que o experimento, né, naquela época. E depois, eu como professora de física e depois de educação, dando metodologia do ensino de ciência para professores, eu refiz esse experimento para mostrar que dava certo, né? Para a gente explicar por que realmente acontecia. E ele virou um experimento cotidiano no meu fazer científico, né? Foi muito interessante, porque eu já tinha um gosto pela ciência. Nós tínhamos, eu e minha irmã, eu queria fazer arqueologia, mas não existia nada em Alagoas, na época, relacionada, porque a gente já gostava, eu e minha irmã, a gente lia muito, não tinha televisão nessa época que eu era criança, nós não tínhamos acesso à televisão, e brincávamos muito. E eu e minha irmã, a gente gostava de enterrar brinquedos, enterrar coisas, para deixar para gerações futuras, quando cavassem ali naquele quintal da nossa casa, encontrar aquelas coisas e dizer, isso daqui era os brinquedos, eram as coisas do passado. Então a gente se divertia muito na nossa infância fazendo essa e algumas maldades com os animais, que a gente gostava de pegar a lagartixa e cortar o rabo da lagartixa. E marcava as lagartixas com palha de coqueiro, a gente amarrava no pescoço, para saber que aquela lagartixa tinha tido o rabo cortado e se ele não ia recuperar. E era a nossa brincadeira de infância, que não tinha nem noção, não havia
educação mais assim direcionada para o... Você fazia daquilo dali era uma traquinagem sadia na época, porque ninguém dava conta que você estava fazendo, maltratando um animal. E para a gente era uma coisa assim de cientista, a gente está fazendo um experimento científico e que podemos encontrar, quem sabe, um resultado para um amputado. Se a lagartixa pode se recuperar o rabo, uma pessoa pode recuperar a sua perna. E essas coisas era que passava a criatividade da nossa infância, né? Aí, por isso que foi um estímulo, né? A gente fazer ciência foi um estímulo à minha curiosidade, e eu acho que todo cientista ele tem que ter um pouco de curiosidade e de criatividade. A curiosidade para ir buscar o problema, né? E a criatividade para resolver o problema. Então, a gente tinha que buscar uma explicação, e essa explicação, quando ela não tinha respaldo científico, ela vai ter um respaldo na sua criatividade. Você tem que inventar, né, uma resposta para aquele seu problema. Pode até não ser a resposta adequada, mas é a resposta que te satisfaz naquele momento. E por isso que eu adoro fazer ciência, porque me estimula, né? Orientar alunos é um estímulo, o debate de ideias, né? Para você estar perseguindo um problema, uma questão, e você está buscando ideias para solucioná-la. Então, isso, fazer ciência, essa é a ciência que eu faço, coincide com a pessoa que eu sou, né? Que é uma coisa assim, descontraída e satisfeita, muito feliz com a ciência que eu faço.